Curso para poder discutir Deus e a Bíblia. Vídeo introdutório número 14. Por que me tornei ateu? É sobre esta frase aí que está tão corriqueira na internet, porque nesse início dos anos 2000, até agora 2023, as pessoas estão achando bonito e o pessoal clica muito em vídeos em que o pessoal está desfazendo das conquistas que nós demoramos tanto tempo para atingir na história universal. E quanto exatamente ao ateísmo, de tempos em tempos mesmo, o ateísmo se torna moda. É um fenômeno cíclico. Eu só tenho medo de começar a ver na internet gente colocando vídeo com o seguinte título: por que não sigo a lei? Por que parei de seguir a lei? Coisas do tipo. Na rede social dos mais jovens, o ateu é sempre aceito, aplaudido e o crente ridicularizado. O crente era antigamente 15% ridicularizado. Agora não, passou para 85%, exatamente o complemento de 100%. Alguns se enganam e querem se enganar, mostrando exemplos de sacerdotes terrenos, né? Seja um padre, seja um pastor. Se aquele cara erra, ele fala que aquilo é mais importante do que a própria fé. Então, eles esquecem do grande exemplo dos patriarcas, notadamente Abraão, que é pai de dois povos, do povo judeu e do terrível povo muçulmano, né? Que ninguém tem coragem de mexer. Cristão, o pessoal goza, faz ridículo e tal. Mas muçulmano, ninguém é macho de mexer, não. E nós também temos o exemplo de Jesus. Então, mesmo que os sacerdotes errem, mesmo que eles entrem num cinema e metralhem todo mundo, ainda o exemplo que conta para nós, cristãos, é o de Jesus. O exemplo que conta para um seguidor é aquele exemplo mais alto que ele tem na sua fé, e não dos outros que são gente comum. E hoje vocês viram que o número tem aumentado, a quantidade, e a qualidade tem abaixado, né? E neste tempo da comunicação desenfreada, das redes sociais, do ridículo que vocês veem todo dia, aparecem notícias como: um rabino roubou uma gravata de uma loja. Um padre vem violentando ou vinha violentando menores. Isso aí nós estamos cansados de saber. Pastor pega dízimo para seus prazeres pessoais. Estamos cansados de ver. Cardeal tinha amantes. Bem, notadamente na Idade Média, né, eles tinham a vida assim de como se fossem farristas. Tinham muito poucos cardeais sérios. Vocês veem o exemplo do cardeal Richelieu, da história dos Três Mosqueteiros, né, que realmente eram 4, que ele era um cara que só estava atrás de poder, ele era assessor de imperador, ele não era cardeal porcaria nenhuma não, tá? Porque pessoas se aproveitam de cargos altos para satisfazer seus próprios prazeres e suas próprias aspirações. Nós estamos cansados de saber isso. Então, meus caros, isso aí não conta não. Um rabino não responde por todos. Um padre não responde por todos os padres. Um pastor não responde por todos os pastores. E um cardeal não responde por todos os cardeais e nem pelo Papa. Se fôssemos comentar em termos de teoria dos conjuntos, a matemática, que é uma ciência assim muito estrita, muito exata, um elemento de conjunto não responde pelo conjunto todo. Então eu acho que eu fui matemático agora bem exato. Então eu digo para vocês o seguinte: Deus não passou, antigamente se falava cheque em branco. Você dava a folha de cheque para o cara, ele podia preencher com o valor que fosse, porque ele era da sua confiança. E hoje diríamos assim: Deus não passou a senha da conta bancária dele para nenhum homem desse tipo aí. Papa, cardeal, bispo, padre, pastor, rabino. Todos estes são elementos de conjunto. E no conjunto tem os bons e os ruins. Você poderia ter, teoricamente,
né, um sacerdote da igreja do diabo que faz caridade. Estou querendo dar um exemplo para vocês. Isso foi tema até de um livro do Machado de Assis, né? A Igreja do Diabo. Quem tiver curiosidade, que leia o livro. Como Deus é perfeito, ele já previu essa espécie de coisa na palavra dele. Ele já previa isso, falava, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem, é importante que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Ou seja, já avisou que nós teremos esses maus exemplos de rabinos, de padres, de pastores. Isso não é novidade nenhuma para Deus, não. Deus conhece os homens. Foi ele que fez, ele é que amassou o barro ali para fazer o homem, correto? Mas fez a imagem e semelhança dele, fez os virtuosos também. Só que hoje, o problema é que nós temos muita quantidade e baixa qualidade. Quem quiser conferir, está em Mateus 18:7. Então, frisando, o exemplo de Abraão, o bom exemplo do conjunto aí, de padre, de pastor, né, de rabino, é Abraão. Ele foi superior de qualquer homem de carne. Por quê? Ele obedeceu a Deus quando Deus mandou sacrificar o próprio filho dele e não deixou na última hora, porque queria ver de que massa que Abraão era feito. E tinha que acontecer o fato, muita gente vai falar assim, se ele sabia como é que Abraão era, então não precisava dele fazer o teste. Não, o teste foi feito para registrar na Bíblia, gente. Compreenderam? O teste é feito com um homem virtuoso para se registrar nos anais históricos, porque senão, gente incrédula, escarnecedora, debochada, não acredita, tá? Agora vamos a um exemplo muito maior. Jesus é nosso sacerdote. Ninguém invalida o exemplo dele, o grande exemplo dele. Nenhum papa, bispo, pastor, rabino e tal, não. Então ninguém venha falando assim, eu larguei a fé, porque na minha cidade o padre fez isso, o pastor fez isso e tal. Não tem nada disso. Nós temos padres e pastores extremamente virtuosos. Como eu disse para vocês, até na igreja do diabo, nós podemos ter gente que faz caridade porque tem sentimento de misericórdia. Compreenderam? E o que é um escândalo? Vamos explicar por que esses maus exemplos acontecem. Escândalo vem da palavra do grego, pedra de tropeço. Quase todos os verbos metaforiais, os substantivos, as metáforas, elas vêm deste tipo de coisa. Alguma coisa física que dá o exemplo de uma coisa espiritual, comportamental, moral, ética, qualquer coisa assim. O diabo arma esses casos escabrosos com os sacerdotes cristãos que vemos nos jornais, porque sabe que pessoas generalistas ou desculpistas que usam os escândalos como desculpa, elas vão se servir desses maus exemplos, vão falar assim, fulano errou, porque ela também é uma pessoa fraca, então ela gosta de apontar o erro dos outros. Guardem este ditado lá do tempo dos nossos avós. O maior devedor é o pior cobrador, por isso que o homem tem este caráter de apontar gente que está em cargos de destaque. Então não seja bobo, meu amigo. Olhe para Deus, não olhe para os homens, não. Homens são pecadores. Mesmo os homens que vestem manto de sacerdotes, às vezes não honram aquela roupa ali, não. Pense como um homem maduro, como um adulto. Não pense como uma criança fácil de ser enganada. Então eu espero que tenha esclarecido muito bem esta falácia aí, por que me tornei ateu. E se você ouvir alguém falando isso do seu lado, passa pelo Zap Zap o link desse vídeo aqui, para que a pessoa se sinta devidamente ridícula.